Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos responder exercícios sobre força eletromotriz induzida e energia mecânica, né? Então fica ligadinho na aula de hoje. Tem muita dica bacana, tá certo? Dentro das questões. Pegue papel, pegue caneta, faça suas anotações. Ok? Anote aí suas dúvidas também para que você posteriormente possa ir atrás, né, dessas respostas, que é o mais importante. Ok? Então fica ligadinho. Bom, então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: uma certa região do espaço existe um campo magnético de 5 teslas, né, que é rasante a uma superfície de 3 metros quadrados. Qual o fluxo que atravessa essa área? Né? Então tem aí as alternativas, né? 3, 5, 0 ou 15, né? Então, vamos ver aí qual é a alternativa. Então é o seguinte, ele diz que o campo magnético é de 5 teslas, né? E que a área é de 3 metros quadrados, ok? E tem um detalhe, ele diz que é rasante. Isso aqui é importantíssimo, essa informação, ok? Vamos desenhar aqui, né? Então vamos supor aqui um fluxo magnético, um campo magnético, e nós vamos ter aqui uma área qualquer. Sei lá, vamos desenhar aqui um corpo qualquer. Pronto. Então esta área aqui, vou chamar aqui de área A, é rasante ao nosso campo. Ou seja, o campo está atravessando esta área. Então esse aqui é o campo magnético e aqui é a nossa área. Tá ok? Nós vamos perceber o seguinte, que o ângulo, né, normal a esta área A, o ângulo normal, ele vai estar apontando numa certa direção que acaba sendo aí perpendicular ao campo. Acaba formando aí 90 graus. Ok? Então o ângulo entre a normal, né, o ângulo normal, o ângulo de posição e o campo acaba sendo 90 graus, certo? Se a gente otimizar aqui esta informação, né, esse desenho, seria basicamente assim, ó. Vou desenhar aqui melhor. Então nós temos vou colocar aquele de lado, né? Aqui é a nossa área. E nós vamos ter o campo, né, neste sentido. E nós vamos ter o vetor normal nesta direção. Tá ok? Então o que nós vamos perceber? Ó, aqui é o vetor normal, né, o vetor posição. E aqui é o nosso campo. Então nós vamos ter bem aqui, ó, entre eles dois, o campo e o vetor normal, um ângulo de 90 graus. Tá ok? Então essa é a informação que ele está te falando. Ele diz que é rasante porque entre a superfície da minha área e o campo, eu tenho um ângulo de 180 graus. Mas o que vai importar é o ângulo entre o campo e o vetor normal, que é 90. Né? Então o nosso fluxo, ele é dado como? Fluxo, ele é campo, ele é área e ele é o cosseno deste ângulo bem aqui, ó, no caso que é o ângulo θ, que vai ser de 90, certo? Então o nosso fluxo vai ser igual aqui, ó. O campo é de 5 teslas, a área é de 3 metros, né? Vezes o cosseno de 90 graus, certo? É este ângulo bem aqui, ó. No caso, o cosseno de 90, nós sabemos que é igual a zero. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes 0, que vai dar 0, né? Ou seja,
O nosso fluxo, ele é nulo, ele é igual a zero. Então a resposta correta nós encontramos lá na letra C. Tá ok? Então, o nosso fluxo, ele é nulo. Bom, a gente poderia também não ter feito esse cálculo todo, né? Lembrando que lá na aula nós falamos que quando for perpendicular, né, o vetor normal e o campo, esse nosso fluxo ele é nulo, tá certo? Mas aí provamos através das informações que foram dadas na questão que ele é igual a zero, tá ok? Então, a questão 1 está respondida. Então, vamos para a questão 2, né? Na questão 2 diz o seguinte: uma espira circular com área de 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados se encontra totalmente dentro de um campo magnético uniforme. Né? O campo magnético que mantém aí os mesmos valores. Com suas linhas de indução perpendiculares ao plano da espira, né? Saindo do plano. O valor inicial do campo magnético é de 0,5 teslas. Se o campo magnético for reduzido a zero, qual o valor do fluxo magnético inicial? Ok? Então vamos lá. Então é a questão 2, né? Então essa questão 2 diz o seguinte. Ele diz que a área da espira é de 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, se encontra totalmente num campo uniforme, né? Com suas linhas de indução perpendiculares ao plano e saindo do plano, tá certo? E ele diz que o campo inicial é 0,5. O campo que ele está falando é 0,5 Tesla, tá ok? Tem uma informação importante que é o seguinte. Ele diz o seguinte, nós temos aqui a espira, ok? E nós temos as linhas do campo. Se ele está dizendo que as linhas do campo elas são perpendiculares, não é, à espira, isso quer dizer que ele é paralelo, não é, à normal. Então ele é paralelo aqui ao vetor normal. Ou seja, o ângulo entre eles é de 0 graus. Se o ângulo é de 0, o cosseno de 0 é igual a 1. Ok? Então, no caso, o nosso fluxo, ele vai ser o quê? O fluxo, ele vai ser campo, área, cosseno do ângulo, né? Então, o fluxo, ele vai ser o campo, que é 0,5, a área, que é 1 vezes 10 a menos 2, vezes o cosseno de 0, que nós já sabemos que é 1. Não é isso? Então, o nosso fluxo, ele vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 1, 0,5, né? Vezes 10 a menos 2, cosseno de 0, nós sabemos que ele é igual a 1, né? Então, qual será o nosso fluxo? Nosso fluxo, ele é 5 vezes 10, ó, menos 1 mais menos 2, né? Menos 1 menos 2 vai ser igual a menos 3, unidade de fluxo. Pronto. Chegamos à nossa alternativa, que nós encontramos lá na letra B. Lá na letra B, nós encontramos essa resposta. Tá ok? Então, recapitulando a questão. As informações de área e de campo ele deu. Ele diz lá na questão seguinte, que se encontra dentro do campo magnético uniforme com suas linhas de indução perpendiculares ao plano. Se é perpendicular ao plano, forma 90 graus com o plano. Porém, o ângulo que nós vamos levar em consideração é o ângulo com o vetor normal a esta superfície. Certo? Então, se é perpendicular ao plano, ele é paralelo ao vetor normal. Então, se é paralelo, o ângulo é de 0 graus. E o cosseno de 0 é igual a 1. Né? Fazendo as substituições dos dados,
O campo, 0,5, que é o mesmo 5 vezes 10 a menos 1. A área é 10 a menos 2, não é? Ou 1 vezes 10 a menos 2. Tá ok? E o cosseno de zero é 1. No caso, a resposta vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Tá ok? Então, resposta, letra B. Certo? Bem facinho, né? Bem simples. Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Uma figura abaixo representa um circuito elétrico que possui dois geradores. A força eletromotriz, né, provido de uma chave CH, né, representado lá, que pode ser ligada no ponto A ou B. Ao seu lado e no mesmo plano está uma espira retangular condutora. Okay? Então tá aí a figura, né? Então na figura tem o circuito elétrico que possui dois geradores. A gente consegue observar muito bem aí perto do caminho A e do caminho B, né? Aí ele vem. No momento que a chave, aí vamos colocar a chave ou em A ou em B, certo? For ligada, né, em A ou em B, a corrente induzida na espira terá qual sentido, né? E no momento que a chave for ligada em B, ou desligada em B, a corrente terá sentido horário ou anti-horário, né? Então, os termos que completam corretamente, respectivamente, as lacunas acima são. Aí tem as alternativas. Então, voltando para a questão, certo? Então, eu vou só desenhar aqui esse circuito, né, e essa espira, que é para poder a gente entender o que vai acontecer. Ok? Então, é o seguinte, nós temos aqui, ó, a chave, né, A. Nós temos aqui o gerador, né, a força eletromotriz, formado por esse conjunto, e a chave B, né, também formado por este conjunto aqui, né. Então eles se conectam aqui a um circuito. E aqui eu tenho, pronto. Lembrando que esse aqui não tem, né? Que é direto. Pronto. Eu tenho aqui uma espira retangular, né? Pronto. Ok? Então, das alternativas que nós vamos ter, né, de acordo com o texto diz o seguinte, né? No momento que a chave for ligada ou desligada em A, certo? A corrente induzida na espira terá qual sentido, né? Se é horário ou anti-horário, né? E no momento em que for ligada em B, né, ligada em A e ligada em B, ele terá qual sentido, né? Horário ou anti-horário, ou desligada, né? Vamos lá. É o seguinte. Se nós ligarmos em A, ok? Se nós ligarmos em A, nós vamos ter um sentido de corrente elétrica, ok? Então ele vai percorrer um sentido de corrente elétrica. Então, se nós ligarmos ele em A, nós vamos ter, né, qual sentido que vai ser ligado aqui e qual sentido que vai ser ligado na espira, né? Então ele diz o seguinte, ó, no momento que a chave for ligada, né, ligada em A, certo? Então ele vai percorrer um sentido, a corrente elétrica. Esse sentido vai também induzir lá na minha espira, certo? Qual o sentido que ele vai percorrer, ok? Então vamos lá. Se nós ligarmos em A, então a primeira lá, eu já sei que é ligado em A, ok? Ligado em A. A corrente induzida na espira terá sentido anti-horário, ok? Se for ligado em A, vai ter sentido anti-horário. Certinho? E no momento que a chave for ligada em B, vamos dizer assim, ligada em B, ele terá sentido horário. Ok? Se for ligado em A, sentido anti-horário, ligado em B, sentido horário. Se a gente for ver nas alternativas, a gente não tem essa alternativa, né? Perceba o seguinte, quando a gente fala em ligada em A, certo? Nós temos, ó, ligada, né, em A em sentido anti-horário, no caso da letra C, e desligada sentido horário, né? Teria que ser ligada em sentido horário, né?
E na letra A nós temos ligada para A e horário. Então já não satisfaz. Tem que ser ligada em A e sentido anti-horário. Tá ok? Então é o seguinte, então percebam que lá na letra C ele fala desligada e horário. Né? Teria que ser ligada e horário. Mas nós podemos substituir pelo seguinte. Se A e B for desligado, certo? Ou seja, ele está ligado só em A, não está ligado em B. Então ele vai permanecer no sentido anti-horário. Então eu posso dizer o seguinte, que ele foi ligado em A, percorreu o sentido anti-horário, e desligada em B, e continuou no sentido anti-horário. Nós olhamos essa alternativa lá na letra E. Ok? Então 3, lá na letra E, a gente consegue, né, ver essa alternativa. Ok? Então, ligada em A, percorre o sentido anti-horário na expira, e no momento que for desligada de B, continua em A, né, desligada de B continua em A, ele continua percorrendo aí o sentido anti-horário. Tá ok? Então, questão 3 está vencida, né? Questão 4. No caso da questão 4, diz o seguinte, ó. Um arame retilíneo de 5 centímetros de comprimento tem velocidade de 10 metros por segundo. Conforme a figura é movido perpendicularmente, né, a um campo magnético de intensidade 0,2 Nm. Né? Continuando, né, a força eletromotriz induzida no arame nesse campo que é expressa em volts, vai ser igual a quanto? Né? 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5 ou 10 a menos 6. Então vamos colocar aqui os dados da questão. Né? Então é o seguinte, tem um arame, um fio aqui, e nós temos aqui o ímã, cujo lado, né, o polo mais próximo é o norte, e deste lado, o polo mais próximo aqui é o sul. Né? Então nós vamos ter o fluxo, né, do campo magnético seguindo esta direção, né, este sentido. Certo? Ele diz o seguinte, ele diz que o arame, vou colocar aqui os dados, ó, o arame tem comprimento de 5 centímetros. Ok? E tem velocidade de 10 metros por segundo. Ok? Então esse arame ele se move aqui com uma velocidade de 10. Ok? E o campo magnético de 0,02. Tá? No caso, Newton, ampere metro ou Tesla, que é a mesma coisa. Ok? Então quer saber aí qual é a força eletromotriz induzida. Certo? Então a força eletromotriz induzida, que é dada pelo Ezinho, ó, é o produto do campo, comprimento e a velocidade. Certo? Só tem que ter um cuidado. O comprimento aqui está em 5 centímetros. Eu tenho que transformar para metros. Né? 5 centímetros é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Para facilitar a minha vida, eu vou logo fazer essa transformação do 0,02. Eu vou dizer que é 2 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto. Poder facilitar ali na hora dos cálculos. Né? A gente trabalhar com números absolutos e com as bases de 10. Né? Então vai ficar o seguinte, ó. A força eletromotriz induzida vai ser igual. Quem é o nosso campo? Nosso campo é 2 vezes 10 a menos 2. Certo? O comprimento é 5 vezes 10 a menos 2. E a velocidade é 10. É isso? É 10. Então vamos fazer o seguinte, ó. 2 vezes 5 vai ser 10, né? Então,
Vai dar 10. Vou repetir, ó. 10 a menos 2, 10 a menos 2 e 10. Então, vai ser igual, ó. 10, agora eu somo os expoentes. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, essa é a nossa resposta, né? 10 elevado a menos 2 volts. Resposta, letra A. Ok? Então, com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.